Jornal Tarobá, segunda edição. Oferecimento. Novo Super Mufato Express. Com entrega relâmpago, você compra direto da loja, sem pagar custo dos aplicativos. Baixe já. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aos destaques dessa edição. Covid-19, Paraná tem 8 mortes e quase 3.700 casos da doença. Só em Cascavel, 709 casos foram registrados em uma semana. Em Foz do Iguaçu, nova variante e baixa procura por vacinação preocupa a Secretaria da Saúde. Já no Sudoeste, Francisco Beltrão amplia a imunização de crianças. População reclama da estrutura e cobra a reforma da rodoviária de Cascavel. Oportunidade começa amanhã e vai até domingo no Centro de Eventos de Cascavel, a última edição do ano da Feira Alto. É hoje, espetáculo Natal com Olhos de Amor promete emocionar o público em Cascavel. E ainda tem a previsão do tempo para as próximas horas. Essas e outras informações a partir de agora. O Jornal Tarobá, segunda edição, está no ar. É sempre muito bom ter o seu carinho e a sua companhia aqui com a gente. E nós começamos o Jornal Tarobá, segunda edição, falando do aumento do número de casos de Covid-19 no Paraná. No boletim retroativo divulgado hoje pela Secretaria de Saúde, são mais de 3.600 casos no estado. Só nas últimas 24 horas foram quase 2.700 diagnósticos positivos e um óbito. Em relação às mortes, 6 foram neste mês, uma em agosto e uma em março. Já em Cascavel, são 709 novos casos e mais uma morte registrada em decorrência da doença. O município tem agora mais de 8 mil e 7 mil confirmações e quase 3.300 óbitos. De cada 100 testes realizados, quase 41 foram positivos. É por isso que todos os dias a gente reforça aqui no Jornal Tarobá justamente esse cuidado em relação à vacinação, em relação à atualização da carteirinha e, claro, as medidas que são sempre necessárias, que são simples. A utilização da máscara, do álcool em gel, manter o distanciamento social se você tem algum sintoma de gripe, né? E em Foz do Iguaçu, a nova variante da Covid, a baixa procura pela vacinação preocupa a Secretaria de Saúde. Vinícius Machado, ao vivo com a gente. Muita gente, né, Vini, não tomou a dose de reforço aí na fronteira. Boa noite. Pois é, Dani, boa noite para você, boa noite a todos. Não só a primeira dose, mas também a segunda dose, porque nós temos uma grande faixa de pessoas acima de 18 anos que já poderiam estar completamente imunizadas contra a doença, mas até o momento não procuraram as unidades básicas de saúde mais próximas de sua casa. A preocupação se dá principalmente diante do aumento do número de novos casos. Isso tem acontecido principalmente nas 2 últimas semanas. Lembrando que na semana passada nós tivemos um salto de aproximadamente 70 casos por semana para 440. E agora, da semana anterior para essa, nós já estamos com 793 novos casos confirmados em apenas uma única semana epidemiológica. É um salto se compararmos o contraste de todos esses períodos. E segundo as autoridades de saúde aqui em Foz do Iguaçu, muito disso se deve pela baixa procura na vacinação. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Foz do Iguaçu, pelo menos 71 mil iguaçuenses já poderiam ter tomado a primeira dose de reforço, não procuraram as unidades básicas de saúde e 83 mil pessoas que já poderiam ter tomado a segunda dose de reforço ou a quarta dose também não procuraram as unidades básicas de saúde. Outra preocupação também está com relação à vacinação de menores de idade e de adolescentes. Segundo os números da Secretaria, aproximadamente 23% dos adolescentes com menos de 18 anos é que completaram o seu ciclo vacinal. E crianças entre 6 e 11 anos, pelo menos já 46% tomaram a primeira dose contra a Covid. E diante de um cenário com novas variantes, a preocupação se torna ainda maior. Foz do Iguaçu já tem 1.300 óbitos desde o início da pandemia da Covid-19. Se levarmos em consideração o número da população, isso é menos do que 0,5% da população, mas 1.300 pessoas é um número a se considerar, porque é o suficiente para encher 32 ônibus de linha, esses que fazem transporte interestadual e intermunicipal, e até mesmo quase 4 aviões comerciais
daqueles de pequeno porte. Então, nós não podemos desconsiderar essas mortes e até mesmo as sequelas que essa doença traz. Dani? Com certeza, né, Vinícius Machado? Ontem até a gente comentava esse cenário da Covid-19 na fronteira. Foz do Iguaçu, por ser uma cidade turística, ficou muito prejudicada, assim como outros municípios, mas é um município que sobrevive do turismo e com certeza foi muito prejudicado justamente por causa da pandemia. Por isso que a gente faz esse reforço em relação à vacinação. Vini, muito obrigada pela sua participação. E em Cascavel, as doses contra a Covid-19 continuam disponíveis nas unidades de saúde na cidade. Mas amanhã o horário de funcionamento será até às 11 horas da manhã, porque tem Jogo do Brasil. Na segunda-feira, as UBSs voltam a atender em horário normal. E no Sudoeste, a Secretaria de Saúde de Francisco Beltrão disponibilizou vacina contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 2 anos sem comorbidades. A partir desta semana, a Secretaria de Saúde aqui de Francisco Beltrão está disponibilizando nas unidades básicas de saúde as doses da vacina contra a Covid-19 para crianças de 6 meses e menores de 2 anos de idade sem comorbidade. A vacinação para esse público começou ainda no mês de novembro, mas exclusivamente para crianças com comorbidades. A partir desta semana, como preconiza o Ministério da Saúde, está liberado para as crianças de 6 meses a menores de 2 anos sem comorbidades. Inicialmente a gente recebeu as vacinas que seria para aquelas crianças com comorbidade. Nós colocamos à disposição, todos os que procuraram foram feitos e sobrou uma quantidade de vacina. Não tem o porquê de nós deixar essa vacina no estoque ali aguardando. Então nós liberamos nessa faixa de 6 meses até 2 anos de idade, 2 anos, menos de 3 anos, digamos assim. Então foi colocado à disposição e a gente espera que tenha a procura e que a gente seguir aquele conceito, que vacina boa é aquela que está no braço e não aquela que está estocada conosco. Há de alguma forma uma dificuldade em conseguir trazer essas crianças para os postos e tomarem as vacinas? A gente viu que mesmo acima dos 3 anos daí, quanto menor a idade, menor a cobertura. As coberturas melhores de vacina Covid estão lá nos mais idosos, nos acima de 60, por exemplo. Vem baixando a faixa etária, vem baixando a cobertura. As doses da vacina exclusivamente para as crianças de 6 meses e menores de 2 anos está disponível nas unidades dos bairros Cango, Pinheirinho e também do bairro Vila Nova. E as vacinas serão aplicadas somente às sextas-feiras para que não hajam desperdícios das doses. Com informações do Sudoeste, Everton Leite. Mudando de assunto e voltando para Cascavel, no início deste ano nós mostramos que a Prefeitura tinha um projeto para revitalizar a rodoviária. A intenção era começar a obra no primeiro semestre, mas nada saiu do papel. E no local os problemas são muitos, como mostram Patrícia Cabral e Davi Ferreira. Rodoviária de Cascavel. Por aqui, muita coisa precisa de reforma. Até o relógio pede manutenção. O prédio completou 35 anos e, nesse período, recebeu apenas pequenos reparos. Nunca passou por uma reforma ampla ou uma revitalização. A parte superior está desativada. Salas e serviços fechados, mas muitos estragos, como vidros quebrados, fios expostos e lâmpadas queimadas. Já no térreo, onde o fluxo de passageiros nas áreas de embarque e desembarque é grande, lâmpadas no improviso, lixeiras quebradas, tomadas sem proteção, expostas. Toda a estrutura precisa de pintura. E melhorar um pouco, né? Tá meio feia a rodoviária. Tem que deixar mais bonita, né? A rodoviária é grande dessa. Este ano, o município de Cascavel informou que havia conseguido, junto à Fomento Paraná, 8 milhões de reais para investir na rodoviária da cidade. Mas ainda não tinha certeza se todo esse valor seria suficiente para realizar os trabalhos. Os projetos ainda não teriam sido finalizados pelo Instituto de Planejamento da cidade. Entre as várias reclamações de quem utiliza o espaço está a falta de higiene. Muito suja. Os banheiros, então, não dá para falar dele. E está imundo. Não tem uns banheiros que não tem água. Umas torneiras lá para lavar a mão, não tem água. Tá feio. E quase sempre não tem jeito. Tem que encarar. Parou, né? Porque não tem outro lugar. Mas tá feio, tá horrível. Papel pelo chão, tá um escambau ali, hein? Nossa, pra ser uma cidade grande, né?
E a gente vem a passeio, eu acho isso, né, muito esquisito. Se você pegar a rodoviária de Maringá, pegar a rodoviária de Londrina, que são de Curitiba, que são as 3 primeiras cidades, você pegar uma cidade de estrutura igual Cascavel, precisa muito de uma melhoria. O Gustavo e a esposa são de Corbélia e estão indo para Palotina. Viagem curta, mas necessária. A higiene não tem como não tem como usar, né? Não tem uma torneira boa para apoiar a mão, né? Até que saímos da pandemia agora também, né? Então tá difícil a situação, né? A falta de segurança também preocupa. Em abril desse ano, um idoso foi morto a facadas em um dos banheiros por um rapaz em surto que foi preso dias depois. O pedido dos usuários é que a rodoviária possa se tornar no futuro um cartão postal com a estrutura que a cidade merece. Por ser a 4ª cidade mais do Paraná, você pegando Curitiba, pegando Londrina, Maringá e depois vem Cascavel, acho que está deixando muito a desejar. Você é uma cidade que está crescendo, é um foco que vai crescer ainda mais, então está deixando muito a desejar. Então, eu desejo que Cascavel seja aí quem sabe uma Londrina, um Maringá, uma Curitiba. E quando isso vai acontecer? Só esperando para saber. Pois é, nós questionamos o município sobre as questões apresentadas na reportagem, que informou que a Transitária é responsável pela limpeza, que é feita todos os dias, 4 vezes ao dia ou quando necessário. Na última terça-feira, houve licitação para a contratação de uma empresa especializada em limpeza, higienização e conservação para o terminal rodoviário e também o aeroporto. A empresa vencedora começa a operar depois de decorridos os procedimentos necessários previstos em edital. Em relação à estrutura, há um projeto em andamento no Instituto de Planejamento de Cascavel, mas os detalhes ainda estão em definição. E o projeto da estrutura do Centro de Inovação Tecnológica, que será implantado no antigo Terminal Oeste, em Cascavel, não teve interessados na primeira licitação da obra e na segunda, uma das concorrentes apresentou recurso. Agora, com trâmites burocráticos quase resolvidos, a esperança do município é terminar 2022 com novidades. No Centro de Inovação houve a concorrência, a licitação, houveram alguns recursos, né, que já foram revisados e respondidos, né, sanadas as dúvidas das empresas participantes. Fizemos também uma reunião ainda ontem com o pessoal do setor de compras, então deve estar tem um prazo agora que seria um recurso das planilhas, né? Nós estamos querendo falar com as empresas para elas abrirem mão desses prazos de recurso de planilha para a gente ganhar tempo. E a ideia nossa é que a gente ainda esse ano assine contrato e já inicie a obra, tá? Nosso sonho é entregar na Universidade de Cascavel um centro de inovação funcionando. O Centro de Inovação e Tecnologia será um espaço para pessoas compartilharem ideias e projetos, transformando-os em negócios. O espaço também será a sede do Projet, que oferece capacitação em tecnologia da informação e robótica. A obra deve custar mais de R$5 milhões e será um espaço construído de maneira sustentável, com containers, captação de água da chuva e energia solar. Nós temos imagens ao vivo da região oeste de Cascavel. O Jornal Tarobá, segunda edição, volta já com informações de um espetáculo natalino que vale muito a pena, hein? 18 horas e 58 minutos.